A paz do Senhor Jesus, pastor Lucas Reis, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que nos acompanham aí, tanto pelo Facebook, como também a programação de rádio. Que Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer muito grande, é uma honra, é um prestígio sem igual, pastor Lucas, falar de Jesus, falar do amor do Senhor, inclusive sobre um tema tão central. Na verdade, eu vejo esse tema, santificação, um tema que ele engloba toda a Bíblia, é o principal tema da palavra de Deus, né? E ele é aquele tema da velha aliança, é o tema da nova aliança, é um tema atual, ele não perde a sua atualidade, né? É um tema constante e eu acho muito interessante, fico muito grato pelo convite para falar, inclusive, abordando sobre esse tema, pastor Lucas. Que Deus abençoe o senhor, estamos aqui sempre acompanhando também, sempre a gente costuma acompanhar o trabalho dos irmãos. Ontem acompanhamos também, não em tempo real, mas depois que terminou essa transmissão junto com o pastor Felipe Reis, né, que foi uma bênção também, o senhor junto com o pastor Felipe Reis, e que Deus nos dê graça também para falarmos, abordarmos sobre esse tema também, pastor Lucas. Sim, pastor, é o seguinte, nós estamos, lógico, o senhor disse algo muito interessante aí, a santidade, ela envolve toda a Bíblia Sagrada. É um assunto, ele é completo, Velho Testamento, Novo Testamento, lei, graça. Nós podemos, eu até arriscaria em dizer que não tem para onde correr. Santidade é o padrão que os céus estabeleceu para a sua igreja, santidade é o padrão estabelecido de Cristo a nós, para que nós vejamos ele. E ontem, na verdade, essa campanha, ela está sobre a temática de Josué capítulo 3, verso 5, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E nós temos aí uma deturpação do verdadeiro evangelho, nós temos hoje uma falsificação do verdadeiro evangelho, as pessoas vão apresentando o evangelho a bel prazer, conforme a necessidade humana, atendendo apenas aquilo que o humano precisa, e esquecendo do essencial que nós, que somos cristãos, estamos lutando para encontrar com Deus, estamos lutando para morar no céu. E eu já gostaria, pastor, antes de já passar a palavra para o senhor abrir o coração e compartilhar conosco aquilo que Deus já tem ministrado ao seu coração, pedir a todos os irmãos que estão na live, compartilhe esta live para um maior número de pessoas ser alcançadas. Você que nos acompanha pela minha rede social, pela página da Igreja Pentecostal Deus e Amor, Setorial Bauru, eu gostaria que você compartilhasse para um maior número de pessoas, porque santificação é a forma que nós temos de nos preparar para encontrarmos com o Senhor. A carta de 1 Pedro diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, você está recebendo instruções, não minha, não do pastor André Matias, mas instruções bíblicas que vão te conduzir ao céu, que vão te conduzir a Deus. Pastor, fique à vontade, ministra ao nosso coração aquilo que Deus tem proposto na sua vida para falar desse tema tão rico e que nós, nesses dias, precisamos muito. Amém. Que Deus abençoe, né? Eu gostaria que a presença de Deus estivesse conosco, nos acompanhando, para falar. Na verdade, como o senhor tem observado, todos têm observado, o senhor que é uma pessoa bem instruída da palavra, e todos, até os menos instruídos, aqueles que não têm muito conhecimento, vai de cara entender que esse tema, por ser tão profundo, e ele é como um iceberg, que ele, desde o profundo até o superficial, ele vai abranger tudo na Bíblia, também na nossa vida, também ele vai envolver todos os tempos, estações, eras, pela qual a igreja tem passado, os tempos têm passado. Então, não é possível buscar esgotar esse assunto, nem é do nosso projeto nosso esgotar o assunto, mas já que o Senhor nos concede essa oportunidade, estruturado, baseado como espinha dorsal esse texto que o Senhor propôs, que o Senhor Deus colocou no coração do Senhor, preparai-nos para o Senhor fazer maravilhas amanhã, no que diz respeito à proposta de Deus de santificar, né? Santificai-vos, santificai-vos.
Todavia as pessoas têm dúvida do que é santificar. A gente entende, né, que algumas recomendações para nós, mas o que de fato significa? Qual é a expressão verbal? E nada mais fácil de compreender com uma comparação. Me perdoe se isso vai ofender alguém, eu vou usar uma comparação bastante grotesca, né? Vou usar o Brasil chamado de país do futebol, então vou utilizar a expressão do futebol, né? Como o apóstolo Paulo, que vai usar várias vezes, várias comparações dos atletas, e Paulo nunca foi atleta, pelo contrário, ele combatia os que seguiam esta linha do atletismo, mas para as pessoas compreenderem, ele usava a expressão do atleta, do corredor, do aquele que estava no campeonato. Então, numa partida de futebol, aquele rapaz, né, durante o jogo, o técnico sente desejo de fazer uma substituição. Então, quando chega o momento de fazer a substituição, ele tira alguém do banco, ele isola, ele separa aquela pessoa para fazer aquecimento. Então, esse atleta, então, o jogador, começa a fazer o aquecimento para entrar na partida, então, que ele vai jogar. Ele vai aquecendo, ele já vai vivendo o clima, ele vai antecipando o clima que ele vai estar pertencendo daqui a pouco. Então, não vai entrar com sangue frio na partida de futebol. Da mesma forma, é assim que é a santificação, porque a santificação é um aquecimento, é uma preparação para uma atividade. É esse momento, é esse processo, né? Esse propósito que antecede este momento para qual. Então, se você entende que Deus tem um projeto na tua vida, é necessário preparar-se. E essa preparação é chamada de santificação, é separar-se. Há muitas pessoas que vão desejar que Deus realize algo em sua vida para depois tomar devidas decisões, algum comportamento que ele vai mudar. Só que a Bíblia ensina-nos que nós devemos entrar no clima dos projetos de Deus de forma antecipada. Deus vai fazer uma maravilha na vida do povo de Israel, nesse texto de Josué, mas ele já propõe, é melhor se santificar agora, se preparar. O povo de Israel já está sabendo como funcionam as coisas, porque quando foram sair do Egito, saíram, o Senhor havia dito como sairiam. Já antecipadamente, eles iriam matar o cordeiro, preparar os pães asmos ali, que eles comeriam durante os 7 primeiros dias de caminhada. Então, neste momento, Deus falou com eles, sabe como que vocês vão comer a Páscoa na madrugada, na noite anterior à saída, né? Sabe como vocês vão comer? Já preparados, com vestidas as vossas vestes já preparadas para sair, calçados os vossos sapatos, vão com cinto sobre os vossos ombros, a mala preparada. É assim que você deve participar da Páscoa, comer a Páscoa para poder romper, para você passar, para você então sair da terra de Canaã. O desejo de Deus sempre foi esse, que você vivesse antecipadamente esse clima. A igreja do Senhor recebe essa proposta. Nós vivemos na terra um ambiente que será celestial. Nós começamos a antecipar esse ambiente e começamos a nos preparar. Por isso, antes de sairmos do mundo, já nós não nos sentimos mais do mundo. Antes de sairmos daqui, já não falamos o idioma do mundo. Jesus disse, o mundo já vos aborrece, não sois deste mundo. Mas como? Eu estou aqui ainda. Não, mas você está em santificação, você já está aquecendo, você já está em movimento, ou seja, estou entrando, é a minha vez agora. O técnico, que no caso é Jesus, está falando, você é o próximo. E você já está preparado. Você não está mais com quem está no banco. O teu negócio é outro. Problema de quem está no banco, que está lá aguardando ainda uma possibilidade e não reage. A tua chamada, a convocação para você é: prepare-se, santificai-se, entre no clima, entre no ambiente. O Senhor falou, vou abrir o Jordão para vocês passarem. Precisa entrar no clima. Precisa se separar, focar, concentração, esteja focado. E com isso, por isso que o tema santificação vai abranger um leque enorme, porque você está tão concentrado
E você concentrado vai mudar o teu comportamento, as tuas palavras, o teu pensamento. Você está focado. Você não pensa mais como os demais pensam, como as pessoas do mundo. Por isso que a Bíblia fala, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem esse preparo, sem essa separação. É por isso que o termo, a expressão santificação, ela é também utilizada para separação. Porque você se separou. É extremamente importante entender que santificação é um aquecimento. Você não vai ser pego de surpresa. Você não vai ser de uma hora para outra, tá bem lá tranquilão, e de repente Deus te pega e vai fazer a obra que tem que fazer na tua vida, o projeto, levar você para o céu, ou colocar você no ambiente que ele tem proposto para você. Basta ver Gideão. Gideão já estava nesse clima, e Deus quer usar ele para libertar Israel dos midianitas. Os midianitas vêm, está assolando a terra, e na hora do ataque está todo mundo fugindo e correndo, se escondendo dentro das fortificações, nas cavernas. O pessoal fez caverna para se esconder, e Gideão estava salvando o trigo, colocando o máximo que podia salvar. O pessoal lá da janelinha da fortificação olhando, gente, que risco que Gideão está correndo. Mas Gideão está correndo contra o tempo. Eu quero salvar o máximo que puder. Eu quero fazer isso. Deus gostou desse clima e falou, Gideão, vai nesta tua força, nesse clima de santificação, porque é a preparação. É a preparação, é você se dispor. Não é possível você querer morar no céu vivendo o clima da terra. Pastor, mas ainda estou vivo na terra, eu ainda moro na terra. Sim, meu querido, mas é o aquecimento. Já tem que estar correndo antes de entrar na partida. Cadê os corredores de Cristo? Cadê os chamados? Nesse contexto eu vou te chamar de atletas de Cristo. Cadê os atletas de Cristo que já estão vivendo o clima do chamado de Deus? Nós temos que viver. E para mim, o tema principal, o foco principal da santificação é aqui, na mente. É o ponto principal. Eu vou dizer que é o primeiro passo, porque você precisa santificar corpo, alma, espírito, comportamento, o que falar, o que vestir, o que ver, o que ouvir, o que falar. O sábio Salomão diz que você tem que guardar tudo o que você vai falar, enxergar, ver, ouvir, andar, tocar, deve guardar o teu coração, tudo, né? Então, todas as áreas. Mas a mente, ela é uma ferramenta extraordinária. E o inimigo começa a atacar. Por isso que você tem que entrar já neste ambiente para o qual Deus tem te proposto, antes de chegar lá. Já dizia o meu saudoso papai, que quem não é, ele dizia assim, quem não é missionário aqui, nunca será missionário de fato. Quem não é diácono aqui, nunca chegará ao diaconato de fato. Quem não é presbítero aqui, nunca chegará. Ele dizia com as palavras dele sobre isso, sobre esse preparo, sobre esse estado de alerta, de viver este momento. Quando eu for missionário, eu vou começar a ganhar alma. Mas Gideão já foi chamado porque estava no combate, estava preparado, já estava se dispondo. E a questão, então, por que é tão importante nós nos preocuparmos com esse clima, com essa santificação? Porque nós estamos vivendo, eu vou usar uma expressão aqui, nós estamos vivendo um tempo de guerra medieval, onde você vai observar a Bíblia falando que há uma fortaleza, onde eu estou, Colossenses capítulo 1, versículo 11, fala que nós devemos nos confortar com essa fortaleza, devemos nos estabelecer nessa fortaleza, devemos estar ali. Enquanto isso, o nosso adversário, Satanás, que não é bobo, ele também adentra uma fortaleza. O diabo não anda em fortaleza. Não, Satanás, ele também se prepara para uma fortaleza. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir as fortalezas. Mas quem tem fortaleza? Você não vai destruir a sua própria fortaleza. Você vai destruir a fortaleza do inimigo. A igreja foi chamada para esse tipo de combate. Por isso que diz que até as portas do inferno não vão subsistir, não vão prevalecer. Porque a igreja foi chamada para uma guerra, para um combate, para destruir, para triturar esses portões desta fortaleza, onde está lá o inimigo. E a fortaleza traz uma certa segurança.
E aqui eu quero que você se lembre, você se recorde da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, como exemplo de Fortaleza, ela era uma cidade inexpugnável. Era uma cidade tão difícil de conquistá-la, que observa que Josué chegou com o povo de Israel na vibe das conquistas, conquistou o mundo todo da Palestina e não conquistou Jerusalém. Jerusalém estava com uma cidade sólida, bem estruturada, lá no alto da montanha do Monte Sião. Ninguém pensava como estava. Era uma cidade muito fácil de se defender. Era uma cidade estrategicamente preparada para a defesa. Basta se lembrar, Nabucodonosor veio e em questão de semanas conquistou várias cidades. Em questão de meses conquistou o mundo todo. E para Jerusalém ficou 3 anos cercando Jerusalém e não conquistava. Só tomou Jerusalém porque Zedequias, por causa da fome, do cerco, né? A fome, Zedequias fez uma brecha no muro para fugir e Nabucodonosor já estava preparado lá. O buraco que Zedequias fez para fugir, ele entrou. Então, o mesmo também o Senaqueribe, quando veio com o exército assírio, a Bíblia diz que ele tomou tudo. Ele tentou separar para si as cidades de Judá e conquistou todas. Na hora de chegar em Jerusalém, ele chegou negociando. Se renda, sabe que eu conquistei tudo, então é melhor vocês se entregarem, porque Jerusalém não era fácil de conquistar. Aí passa Josué, então, se lembra, Josué conquistou tudo, Jericó não. 500 anos depois, aproximadamente, Davi é coroado rei. Davi olha para aquela cidade e ele sabe que aquela cidade não pode ser conquistada facilmente. Tanto é que os jebuseus que moravam na cidade, eles disseram assim: Davi, aqui, essa cidade é tão fácil de protegê-la, que até os aleijados morrem nessa cidade. Até os aleijados defendem. Aqui a gente não precisa de super-heróis. Eu sei que vocês aí vencem tudo quanto é guerra, mas Jerusalém não. Jerusalém, você entender como formidável era. Então, Davi, como era um homem segundo o coração de Deus, ele não escolheu. Ele diz assim: quem de aqui, dos soldados que estão comigo, se dispor a entrar e conquistar esta cidade, se tornará o meu general, o chefe do meu exército, será o comandante maior das tropas de Israel. Agora, eu te pergunto, quem escolheu Joabe? Foi Joabe que se dispôs. Joabe olhou aquela cidade inexpugnável e falou: essa cidade não é possível tomá-la, mas essa cidade sobrevive com água. E aí ele então pensou: tem o duto inferior, por onde o pessoal recebe água, a água, né? Por onde a água passa. Então ele não foi contra as muralhas, não. Ele foi rastejando. Devia ser um moleque magrinho assim, né? Tipo o pastor Lucas, né? Eu já sou mais gordo, né? Aí ele foi e tal. Devia ser mais esbelto, era um soldado. Ele se rastejou pelo duto e entrou para dentro da cidade. Dentro da cidade, ele só abriu os portões e a cidade foi tomada facilmente. Agora, eu quero que você compreenda a mensagem aqui. O que está acontecendo? Joabe, ele aqui compreendeu, ele venceu a batalha aqui. Ele venceu aqui. Não foi na força bruta. Ele vai ser um homem imbatível em guerras. Ele era um homem tremendo, ninguém derrubava ele fácil. Os filhos de Zeruia, que eram os 3 irmãos, né? Eram os 3 irmãos filhos de Zeruia, todos os 3 eram sobrinhos de Davi. Eram imbatíveis, eram heróis de batalha. Mas a força deles estava aqui. Joabe, ele antes de vencer o combate, ele partiu aqui. Ele entrou no clima aqui, ó. Isso é santificação, isso é preparo, isso é aquecimento. Antes de partir para o combate, Jesus diz assim: antes de partir para o combate, prepare-se, viva o clima de batalha e na tua mente você vai deduzir: é possível vencer com 20 mil, com 10 mil, ou é melhor não vencer? Então, na tua mente, a guerra já está resolvida. Jesus disse isso. Ele fala de uma fortaleza, de uma fortificação. Não construa uma fortaleza antes de analisar e pensar: vou conseguir, não vou, para não passar vergonha. Ou seja, Jesus está dizendo: na tua mente, esse prédio já estará construído ou não, antes de começar. É aqui que começa tudo. E é onde o inimigo lança tantas setas. E aqui é onde ataca tanto. Eu vejo pessoas que reclamam
que fala, pastor, eu tenho dificuldade de lidar, né, com pensamentos malignos, com tantas porcarias que vêm na minha mente. Um dia a Mairene Miranda disse, né, que um jovem perguntou, como faço para combater tantos pensamentos nocivos que vêm à minha mente? É impossível ser crente desse jeito. E ela disse o seguinte, olha, irmão, não é possível impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas você pode impedir que façam ninhos na tua cabeça. Você pode sair, você pode impedir. Aqui, porque vem e você deixa. E como vem o alimento? Lembra de Jerusalém? Essa fortaleza está se alimentando de alguma coisa. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro na internet, mesmo que ele não queira ver aquilo, acaba vendo o tempo todo, é pornografia. É o camarada que gosta de um filme, de uma novela, de televisão. Por mim, já tinha dado fim nessa praga, mas cada um na sua. E aí, depois ele fica, não sei como vencer, eu não consigo vencer o pecado, a pornografia, a masturbação, eu não consigo ver a impureza, ver qualquer um que passe na frente, ele cobiça. E ele tenta partir para a santificação? Não, ele tenta enfrentar uma fortaleza. E não é por aí. Antes, você tem que passar pelo processo da santificação. É o que facilita. Estão entendendo, amados? A santificação não é para prejudicar, para atrapalhar, é para facilitar. A santificação, ela simplifica tudo. A santificação é como aquele livro de Sun Tzu, né? A Arte da Guerra, onde você tem que antecipar todas as manobras antes do combate. Senão, é malhar em ferro frio, é bater em ferro frio. Eu não consigo orar, eu não consigo fazer isso. Você tem que tirar um tempo, você tem que se preparar, você tem que ir preparando já na mente aqui, ó. A guerra começa aqui, e você vai orando, e vai pensando em Deus, ler a Bíblia, se alimentar. Olha, de que Jerusalém se alimentava? Precisava da água. Aquele duto era importante. E foi por ali que entrou, no caso, o inimigo, que era Joabe, e minou a cidade, minou a fortaleza. Essa fortificação que você está, porque Colossenses deixa bem claro que nós estamos numa fortificação. E mais, o Senhor diz, fortifica-te na graça. A graça reforça, é uma blindagem espessa. Inimigo nenhum toca essa fortaleza. Então ele não bate na frente da fortaleza. Ele vai procurar por onde se alimenta. E se você não lê a Bíblia, já cortou a alimentação dessa fortificação. Você não ora, cortou outra alimentação. Você não ouve homens de Deus, como o pastor Lucas Reis, como outros santos homens de Deus, sempre com mensagens de Deus. Não, ele quer que você fique ouvindo esses pastorzinhos modinhos que estão surgindo hoje em dia, que só fofoca, Deus está na tua vida, fica tranquilo. Não vê que o inimigo está tomando as suas fortificações, e aí você perde suas estruturas. Pastor, deixa eu pegar um gancho aqui que você está falando, nesse alimento extraordinário, usando ainda o exemplo que o senhor usou, do atleta, do futebol. Eles têm algo que eles fazem, e agora na pandemia, tá muito claro aí nos noticiários, eles ficam concentrados, todos confinados em um lugar, exatamente fazendo isso. Uma semana, 3 dias antes do campeonato, antes do jogo, eles ficam concentrados, sem nenhuma influência externa, para que nada tire eles daquele foco. Não, eu tô aqui, eu vim para ganhar, eu tenho que estar concentrado e nada vai me tirar desse foco. E uma das coisas que eu li essa semana, por coincidência, sobre essa questão da concentração do atleta no clube de futebol, os técnicos estão muito preocupados, principalmente nesse momento, em não permitir que os atletas absorvam notícia que pode afetar o psicológico e comprometer a produtividade. Então, exatamente o que o senhor disse, guardar o coração, guardar a sua mente. Quem não é santo aqui nunca vai conseguir ser santo de corpo. Glória a Deus. Quem não é santo de mente nunca vai conseguir ser santo nas atitudes. E aí a gente abre o leque e o negócio fica ainda mais claro. A santificação veio para facilitar a vida da igreja. Veio para facilitar a vida dos cristãos. Mas, se não houver a convergência das pessoas, primeiro, aqui, na mente, é o que o senhor falou. Porque aqui na mente
é aquela palavra de confronto. Eu estava dizendo no início dessa campanha, até disse com o pastor Felipe, que a maioria dos nossos pastores coach, né? Eles apresentam o evangelho que nós, criatura, podemos enquadrar o Criador, né? E aí, Senhor, vai me dar ou não vai? E aí, Senhor, eu dei dízimo, dei oferta, agora é a sua vez, eu já fiz a minha parte. E a mensagem da santificação, ela faz o contrário. O Criador enquadra a criatura. Ele olha pra gente e fala, ó, eu quero mudar a sua mente. Vai parar com essa palhaçada ou não vai? Concentra, fechado. Tem que ser em secreto. Esse é o problema. Tem pessoas que vai ter a concentração como castigo. O péssimo atleta terá ele como, tipo, eu estou de castigo. O excelente, o técnico, o atleta excelente é aquele que vai compreender que não é um castigo. Ele entende que isso aqui é para melhorar, para a plenitude da minha produção. Eu vou produzir melhor, vai ser mais fácil na hora de correr lá, na hora de batalhar, na hora de fazer isso, aquilo outro. Isso é tão importante, porque você vai observar a diferença, né, de um técnico para o outro. Não é só do jogador, do técnico, porque ele ajuda o jogador a entrar no clima. Voltando um pouco mais sobre a época do Império Romano, não sei se foi o Império Romano que instituiu, mas ele que acabou utilizando mais, né, de forma mais generalizada, foi os oradores antes do combate. Vai começar a guerra, vinha aquele orador, aquele que falava para colocar o pessoal no clima. Gente, vamos para a batalha, nós vamos para a guerra, mas já está vencido. Olha, essa batalha é o seguinte, nós vamos lá, mas olha, nós vamos perder. Então eu vejo da mesma forma os céus fazendo isso. Te coloca num clima e fala, não tem bom ânimo, a luta é feia, é difícil, mas tem bom ânimo, já está vencido, eu fui lá e venci já, e te coloca no clima. Mas alguns ainda querem viver aqui, ainda quer viver na dimensão das coisas, ainda quer sair não, eu já amarro toda a luta, amarro toda a guerra, e não tem essa, meu querido, vai ter guerra, com você querendo ou não, você na concentração, concentração entre aspas, que é a santificação, você na santificação, vai ter excelente produção, vai estar firme, enquanto que outros vão falar assim, não aguentei sair da igreja porque essa igreja exige demais, porque essa igreja cobra demais, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Ah, meu querido, você de fato não entendeu o que é santificação. A santificação não é um dano, não é um prejuízo, é uma graça. É um favor que Deus concede, é para te ajudar. Então vem Jesus e fala, senta aqui, não sai daqui. Eu quero ler gibi, eu quero ler revista, eu quero ler o livro de romance. Não, leia a palavra, entra no clima. Eu quero ouvir a música mudando, quero ouvir aquele fulano lá, o secular, até cantores cristãos hoje evangélicos, cantam música mundana. Aí Deus fala, deixa eles. Você tem que estar concentrado. Ouve, vai se alimentar de louvores espirituais. Mas eu quero ir para isso, eu quero fazer aquilo. Não, concentrado. E você está santificando. E a Bíblia fala que haverá a premiação maior. Qual é? Está chegando. Sem santificação não virá Deus. Ele virá somente para aqueles que estão na concentração. Somente aqueles que estão focados. É extremamente importante. A santificação vem para te ajudar. E amanhã as pessoas perguntam assim, nossa, como é que você conseguiu ser fiel? Está na igreja até hoje. Como é que você conseguiu, hein? Nossa, não aguentei. Vai para todas as áreas. Casamento. Nossa, tantos anos casado. Como é que você teve sorte? Sorte não. Na hora que você estava pulando o muro da concentração para ir aí, aprontar, eu estava lá focado. Eu estava orando, estava clamando a Deus, estava buscando, junto com a minha família. E agora vem falar que foi sorte? A mesma, é muito fácil. Eu vejo isso, o senhor começou a falar comigo, eu nem tinha sido convidado para esta palavra aqui, mas acho que Deus já sabia, e falava comigo ontem à noite, essa madrugada, era 1h da manhã, falando sobre isso, né? Sobre essa relação que há. Porque o quão importante é que a santificação é graça. A santificação é algo que vem para facilitar. Esteja preparado. Esteja preparado. E aí depois vem as oportunidades. Eu vou encerrar, inclusive, com a expressão do próprio Joabe. O que aconteceu com Joabe. Porque as pessoas olham para Joabe e vão dizer o quê? Ah lá, Joabe, eu queria tanto ter o cargo de Joabe. Por que o rei não me escolheu? Por que o rei não me escolheu? Porque nem o rei escolheu Joabe. Nem o rei escolheu Joabe. O rei escolheu ninguém, não. Foi Joabe que ousou. Foi Joabe que falou, tio, deixa comigo, eu vou lá. Mas você tem certeza? Não, eu sei. Mas você vai enfrentar a cidade? Não, aqui já está resolvido.
E Deus usou. Enquanto os outros estão lá sentados, pensando, arquitetando, esse cara está louco, está correndo risco. Então, assim, muitas pessoas vão ter oportunidades, olham para mim, para o pastor Lucas, que está aí fazendo a obra de Deus, tantos outros pastores, homens de Deus, e pensam assim, quem é que te ajudou? Quem me ajudou? Quem ajudou o pastor Lucas Reis? Ninguém. É Jesus que colocou no coração dele e tocou, vai agora, corra! E ele saiu do banco disparado, aqueceu. E aí Deus fala, pronto, está aí. A nossa chamada, ninguém cai de paraquedas. A nossa chamada não vem na base do pistolão. A nossa chamada já está na santificação. Por isso que Deus falou aqui, olha, vamos passar o Mar Vermelho, o Rio Jordão, mas santifique-se. Já entra no clima, porque é um clima espiritual. Essa época, quer dizer, passar o Rio Jordão, foi a pior época. Não foi no tempo da seca, foi no tempo das águas. O Jordão transbordava em todas as ribanceiras. O incrédulo entrava e falava o quê? Nossa, que risco, entrou aqui nessas águas. O Mar Vermelho, pastor Moisés tocar com a pontinha do cajado, o mar abriu. O Jordão, não. Eu imagino Josué pegando o cajado de Moisés, tocando água. Não abriu, não. O que é isso? Está falhando? Acabou a pilha, esse machado, esse cajado? Aí Deus fala, não, agora é diferente. Porque quanto mais perto da bênção, a luta aumenta. O clima é diferente. Aí Deus fala, agora os sacerdotes vão pegar a arca, que é muito pesada, feita de madeira de acácia, com tampa de madeira de acácia, com argolas e revestido em ouro. Pensa, madeira com metal, hiper pesado. 4 sacerdotes carregando. As águas do Rio Jordão são torrenciais, porque elas descem muitas centenas de metros em queda em apenas 80 quilômetros. Do lago do mar da Galileia até o Rio Jordão, que está 300 e tantos metros abaixo do nível do mar. Então, elas são muito caudalosas, muito fortes. O pessoal faz campeonato lá de, como é que chama aquele negócio, aqueles barquinhos que andam de alta velocidade, lá no Jordão. É extremamente difícil. E aí Deus ordena eles passarem no pior momento que havia, era o tempo das águas, que o rio transbordava. Ali caía, ali a água levava. E Deus falou, sacerdotes, eu quero que vocês entrem com esse peso, entre na água. E os sacerdotes sentando, mas só molhar a ponta da água. Não, os 4 têm que estar dentro da água. Mas é a água levar a gente? Não vai levar. É por isso que desde ontem Deus está falando, entra no clima, nada vai te derrubar, entra no clima, fica preparado, focado, santificação, entra no clima. É a palavra de Deus. Se você estiver, não tem água que vai te levar. Pelo contrário, Deus vai para essas águas. Deus vai segurar estas águas. Esteja no clima. Santificação é o projeto, é a promessa de Deus, mas também é um favor, é a graça de Deus para nós. Que Deus abençoe, que Deus nos favoreça cada vez mais, pastor Lucas, nos dando graça para estarmos mais, para buscarmos mais e mais a santificação. Que Deus abençoe, pastor. Pastor, maravilhosa elucidação da palavra do Senhor através da sua vida, mas eu gostaria, antes de nós encerrarmos em alguns minutos, porque há uma máxima que está sendo lançada hoje na nossa sociedade, falando 2 coisas que são... eu até gostaria da avaliação do senhor. A primeira, dizendo que a nossa geração é uma geração de cristãos fracassados. E, de uma certa forma, eu linko essa argumentativa que a nossa geração, ela tem dificuldade de seguir a instrução que é dada por Deus na sua palavra. Talvez aí está o desequilíbrio com relação às demais gerações dos nossos irmãos, que eles tinham sensibilidade de ouvir a Deus, e nós hoje, ou boa parte de nós, não temos tanta essa sensibilidade. Daí está o fato de não conseguirmos ser santos aqui para externar para o mundo que nós estamos vivendo uma vida de santidade. Mas, no meio de tantos desafios, como fazer para ser santo hoje, nesses dias? Como fazer para preparar-se hoje? Como fazer para estar concentrado hoje? Qual seria o conselho do senhor para todos os nossos ouvintes? Pastor, isso, é claro, nunca é fácil, né? Ainda mais na atual conjuntura, onde estamos vivendo o tempo do fast food, tudo é mais fácil, tudo é mais prático, tudo é muito automático, tudo. E outra coisa, não tem mais, né, como alguém diria, um grande pensador, nós estamos vivendo um tempo de uma liquidez muito grande dos valores.
tudo é relativo. Então, hoje em dia, a repreensão de um filho se torna um problema, né? Você não pode corrigir um filho. A normatização, é claro, você vai continuar corrigindo seus filhos, como eu vou continuar corrigindo os meus. Mas há sempre aquela ideia, aquela proposta. Não, você não pode ir por aí, você não pode fazer aquilo, não pode exigir, não pode cobrar para não traumatizar. Pelo contrário, você vê o próprio Nietzsche, né, falando que você tem a forma exatamente do contra que ensina. O próprio Freud também dizia que é impossível ensinar alguém sem traumatizar. Então nós vivemos uma época de valores, de inversão de valores. Nós vemos, é difícil. Nós vemos, até dentro da igreja isso vai acontecer. Fica-se com medo de cobrar, de ensinar, pega-se leve, então tenta suavizar e não entendem que, na verdade, a palavra é imutável, porque ela não muda, né? As pessoas, não, de certa forma, elas continuam com os mesmos erros. O que era errado continua sendo errado, o que era pecado continua sendo pecado, o que era virtude continua sendo virtude. Então, só que se torna, devido à inversão de valores, fica muito confuso. Antes era preto no branco, hoje tudo é cinza. Hoje é cinza. Estamos voltando um tempo, isso não é a primeira vez que acontece, quando a Bíblia diz, através dos seus profetas, de um tempo que as pessoas perdiam a sensibilidade entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, ficava meio que cinzento. Não tinha muito discernimento das coisas. Mas é por isso que veio o Senhor falando em Romanos capítulo 12, dizendo para vivermos uma renovação do nosso entendimento. Não é uma inovação, uma renovação. É como uma reforma. É como essa casa já foi bonita, olha o jeito que ela está. Vamos tornar como ela era antes? Então você reforma. Não, vamos mudar, aí você inova. Mas não é para inovar, é renovar o vosso entendimento. Volta aqui de novo, é aqui, é estar preparado, é entender que é uma cobrança de Deus, a começarmos aqui, porque daqui, a Bíblia vai chamar, na verdade, o sede do nosso, você vai chamar de coração, né? Guarda o coração dele, procede a sair de vida. A gente entende que esse coração que a Bíblia se refere, é o centro das suas decisões, onde você tem que guardar, é onde delibera tudo, é onde você projeta tudo, é onde você guarda tudo, é onde você decide tudo, e daqui você toma as decisões, o teu corpo obedece esse centro de decisões. Então, você deve viver uma renovação. Você tem que entender que é necessária uma renovação, não inovação. Na área, em todas as áreas existe avanço tecnológico, existe inovações a todo momento, mas no mundo espiritual, o melhor, não somente no mundo espiritual, eu digo que no mundo social é melhor a renovação. Com inovação a família deixa de existir. A preservação das espécies, a preservação da família, do mundo, da sociedade, é necessário renovar, voltar aos valores, retornar aos valores. Então, o caminho, não tem caminho para frente, é caminho voltando, é caminho inverso, volta. O Senhor diz, tornar para mim. Você está falando tornar, quer dizer que a gente foi embora, ele passou, foi adiante, e ele está falando, volta aqui. Então nós temos que voltar. E isso é conversão. Conversão, o que é conversão? Você está numa estrada e de repente você fala, passei do caminho. Você diminui a velocidade, você liga certo, sinaliza e faz uma conversão. Ó, vira, conversão. Você entendeu que você passou do lugar. É o que nós precisamos fazer, voltar aos valores. Eu sei que as pessoas estão muito preocupadas hoje em dia, mas é possível voltar aos valores. É possível ter uma igreja renovada. Por isso que sempre houve novos avivamentos, Deus despertando em todos os tempos. Não foi só no século XV, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX no Brasil e século XXI. Deus tem um grande avivamento, mas esse avivamento traz uma renovação e faz as pessoas olhar para trás, faz olhar aquilo que o Senhor falou para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela foi, a princípio, o centro missionário a Jerusalém, com as grandes perseguições, depois passou para Antioquia da Síria, não Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria, e depois, pouco tempo depois, Paulo, ao ir para Éfeso, é migrado, é transferido, então, esse centro missionário para Éfeso. E Paulo falou uma palavra para Éfeso muito clara, e chamou a atenção, presta atenção, não deis lugar ao diabo. A palavra lugar ali vem do grego topos, que significa espaço, não ceda terreno. Mas a igreja negligente cede terreno. No final do século I, o Senhor fala através do apóstolo João, em Apocalipse 2, para a igreja de Éfeso, tenho contra ti que você perdeu, você caiu, lembra de onde tu caístes.
e arrepende. E arrepende. Então não há caminho para frente, há caminho para trás. Então só há esse caminho. Então não, eu sei que às vezes parece difícil, porque a gente não quer voltar atrás. A gente não quer. A gente não quer voltar atrás. Mas não tem caminho para frente, tem caminho para trás. O Senhor diz, é a minha visão. Eu estou dizendo a minha visão, a forma como eu contemplo as Sagradas Escrituras neste contexto. Eu não vejo saída para frente. Eu vejo atrás. Eu estou dizendo para Éfeso, lembra o que era e volte. Arrepende-se e volte. E é possível voltar. O caminho para frente é qual? Eu vou encerrar aqui com Levíticos. Levíticos capítulo 6, o Senhor diz sobre 6:23, que fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. No versículo anterior, o Senhor tinha dito que os sacerdotes colocariam lenha sobre o altar toda manhã, responsabilidade dos sacerdotes. No capítulo 9, versículo 24, o Senhor diz que quem acendeu o fogo do altar foi Deus. O papel do homem era só colocar lenha, só isso, só colocar lenha. Aí vai acontecer o quê? No capítulo 10, no final, você vai entender o que aconteceu. Os filhos de Arão, os obreiros responsáveis por fazer isso, dormiram até tarde, entornaram, vinho, que era pecado e continua sendo pecado, viu? Continua sendo pecado. Aí entornaram, sabe o que aconteceu? Dormiram até tarde, quando levantaram cedo, fulano, esqueci, o fogo apagou, meu Deus do céu, o outro também desesperado, nossa, e agora? Tem dois caminhos. Falar com o papai e com o tio, porque o pai era o sacerdote, um sacerdote Arão, e o tio, que era o líder, todos dois linha dura, Moisés. Vão falar com eles e a gente reúne, eu imagino assim, todo mundo chorando, me perdoa, tal, joelho ao redor do altar, faz uma oração, Senhor, liga, acende de novo. Voltar, acende novamente. Ou, não, vamos improvisar, vamos resolver para frente, nós somos inteligentes. Alguém diria, temos a mente de Cristo, vamos planejar e trazer fogo estranho. Eu acendo fogo todo dia para fazer café na minha casa, no fogão a lenha. Eu sei acender fogo. Foi a decisão errada. Essa inteligência de Deus foi o fim deles. E aí, quando houve a explosão, que tentaram acender fogo no altar, morreram. Arão chegou. Aí Deus falou, ei, não chore. Já pensou? Não posso chorar? Não. Senão vão pensar que eu fiz coisa ruim. Deus falou com Arão, preciso da tua ajuda, Arão. Se você chorar, está todo mundo pensando que eu fiz uma fatalidade. Chega aí ministro para o povo e fala, tá vendo? Deus é um Deus de santidade. Então, não tem caminho para frente. É voltar, ele reacende o altar, é voltar aos princípios, é voltar aos valores, viu? Vamos falar aqui, nossa bandeira não é progressista. Nós somos conservadores. Vamos voltar. É o caminho. É as palavras que eu tenho a falar, pastor Lucas. Deus abençoe, pastor. E é fato, nós não somos progressistas. Aqui só tem conservador. Esse negócio não é com a gente, não. Deus abençoe. Obrigado. Pastor, eu sei que tem muita gente na live nos acompanhando. Possivelmente tem alguém de Juiz de Fora. Dê o endereço aí da igreja. Não sei se os cultos aí já voltaram presencialmente, mas dê o endereço da igreja aí do senhor para que as pessoas possam ir aí se alimentar da palavra de Deus e serem abençoadas por Jesus. A nossa igreja está localizada na rua Sancler de Carvalho, 317. Ainda não foi inaugurado, pastor, o nosso templo reformado, que ficou uma maravilha, um presente que Deus deu à igreja de Juiz de Fora. Né? E logo será inaugurado, está terminando, está na parte final, poucas coisas para terminar. Ainda estamos funcionando na 317, Rua Sancler de Carvalho, 317. Logo assim que inaugurar, voltaremos para o número 75, Rua Sancler de Carvalho, número 75, no centro da cidade de Juiz de Fora. Mesmo tempo que teve proibido abrir a igreja, nós estivemos abrindo o tempo, não proibido de abrir a igreja, proibido de fazer cultos. Nós tivemos a igreja aberta todo dia, os 3 horários, orando pelo povo aqui, quem viesse, passasse aqui, né? Agora, essa semana, estamos vivendo algumas decisões aqui com a permissão de voltar. Hoje à noite está sendo deliberado, junto com o COMPAS, que é o Conselho de Pastores, junto com a Prefeitura, que também, para ser deliberado, foi homologada já uma lei, né, para voltar aos cultos, e hoje está sendo confirmado essa possibilidade, com algumas restrições que está sendo especificada no dia de hoje.
Mas já esse final de semana já teremos Santa Ceia do Senhor e vamos, né, tocar, vamos, Deus, até a vida de Jesus. Vamos esperando aí, vamos fazer na obra de Deus. Se puder reunir todo mundo, se reúne. Se não, a gente divide em vários cultos e vamos fazendo a obra do Senhor, orando para o povo. E Deus derramando a sua bênção, pastor Lucas. Obrigado, pastor. Deus abençoe. É sempre um prazer ver Deus te usando. E eu aguardo em Deus que tudo volte ao normal e que nós nos reuniremos novamente, presencialmente, para a gente glorificar e exaltar esse Deus que é tão maravilhoso. Obrigado, pastor André Matias. Amém. Deus abençoe, pastor Lucas. Deus abençoe o senhor, sua família. Foi um prazer ver que Deus recompensa todos vocês e todos os irmãos ouvintes da rádio, os ouvintes também do Facebook. Um grande abraço e ore em meu favor, da minha família. Aqui nós estamos Juiz de Fora, estaremos orando por vocês também. Deus abençoe. Forte abraço, pastor. Deus abençoe o senhor. Amém.